Muitos investidores gostam de comprar ações para lucrar com a valorização delas no pregão na Bolsa de Valores. Mas há também os que olham para outro tipo de ganho, os dividendos. Para esses, em especial, acompanhar as métricas conhecidas como Dividend Yield, Yield and Cost e Payout é muito importante. Mas do que se trata exatamente? O vídeo de hoje traz os detalhes sobre esses indicadores que, em linhas gerais, medem quanto é possível ganhar com um ativo apenas pelo pagamento de dividendos. Você vai descobrir como é calculado, que fatores influenciam nos resultados e como usar essas informações para investir melhor. Vamos lá? Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Rota do Dividendo. Para você que ainda não conhece o canal, assista o vídeo até o final e caso ele ajude de alguma forma em sua trajetória como investidor, considere deixar o seu like. Quando o investidor procura investir em ações que pagam bons dividendos, é muito comum ele olhar apenas para o indicador Dividend Yield, que é a métrica que demonstra a relação dos dividendos pagos por ação nos últimos 12 meses e o preço da ação. Em sites de análise de ativos como o Investidor 10 e outros, esse indicador pode ser facilmente encontrado, como nesse exemplo. O Dividend Yield é um indicador que mede o rendimento de uma ação apenas com o pagamento de dividendos. Ele é calculado na forma de uma taxa que relaciona os proventos distribuídos pela empresa e o preço das suas ações negociadas na bolsa. Os dividendos, é bom lembrar, representam uma parcela do lucro líquido que as empresas distribuem diretamente aos seus acionistas. O valor desses proventos varia de acordo com alguns fatores. Depende diretamente de quanto a empresa conseguiu lucrar no período, por exemplo. Mas também está ligada à necessidade de investimentos para a empresa cumprir o seu plano de crescimento, o caixa que ela tem disponível e os valores mínimos de distribuição estabelecidos no Estatuto Social da companhia. Mas como é definido o valor dos dividendos? Os acionistas precisam analisar as demonstrações financeiras da empresa e aprovar a destinação do lucro durante a Assembleia Geral Ordinária. Quando há dividendos a pagar, o valor é dividido pelo número de ações da companhia. Cada investidor recebe o valor correspondente ao número de papéis que possui. O Dividend Yield é um dos indicadores que podem ser utilizados para analisar e escolher ações de empresas para investir. Essa taxa permite que o investidor compare o rendimento com dividendos de um papel em relação aos outros, oferecendo uma informação adicional para que ele tome sua decisão de investimentos. Para os adeptos de uma estratégia como o Dividend Investing, a decisão de investimento tem como um dos fatores mais importantes a distribuição recorrente de lucros aos acionistas através dos proventos. Por isso, a análise desse indicador é de suma importância. As boas pagadoras de dividendos normalmente possuem algumas características em comum. Costumam ser maduras e bem estabelecidas no seu segmento de atuação, com uma necessidade de investimento baixa e receitas ajustadas periodicamente. Os exemplos clássicos são as empresas do setor elétrico e de saneamento. Efetivamente, o Dividend Yield é um indicador que deve ser analisado em conjunto com vários outros dados para embasar uma decisão de investimento. O foco exclusivo sobre ele pode dar uma falsa impressão positiva sobre uma ação. Há, no entanto, um fator que deve ser considerado ao utilizar esse indicador. Uma ação que esteja muito desvalorizada pode apresentar um Dividend Yield elevado, mesmo que ela não seja considerada uma boa pagadora de dividendos. O cálculo do Dividend Yield é relativamente simples. Basicamente, você precisará de duas informações. A primeira é o valor dos dividendos por ação pagos ou projetados pela empresa durante o período determinado que você estiver analisando. A segunda é o preço unitário, a cotação da ação antes dessa distribuição de dividendos. Depois, basta dividir o valor dos dividendos pela cotação da ação. Ao multiplicar o resultado por 100, você chegará a uma taxa percentual equivalente ao Dividend Yield do papel durante aquele período. Vamos ao cálculo. Se você prestar atenção à fórmula, vai entender por que ações muito desvalorizadas podem resultar em um Dividend Yield elevado. Quanto menor for o denominador na conta, mais alto será o resultado da divisão. Por isso, mesmo que a empresa distribua um valor pequeno em dividendos, o fato de o valor do papel ser baixo pode deixar a impressão, nem sempre verdadeira, de que se trata de uma boa pagadora.
Imagine que o resultado desse cálculo para uma determinada ação, considerando os dividendos distribuídos ao longo de um período de um ano, tenha sido 10%. Uma forma de interpretar esse número é a seguinte: quem investiu nesses papéis teve um retorno de 10% ao ano apenas com a distribuição de dividendos. Esse pode não ser o único retorno obtido pelo investidor com as ações. Se nesse período elas tiverem valorizado, o que é esperado por quem fez o investimento, também terá havido um ganho de capital. Em linhas gerais, o dividend yield é afetado por mudanças que aumentam ou diminuem o valor dos dividendos por ação pagos pela empresa, ou o preço do ativo. Essas duas situações podem acontecer por alguns motivos. Eis aqui alguns exemplos. As empresas podem ter lucro maior ou menor em determinados períodos. Se o mercado em que elas atuam sofreu uma mudança, ou se elas precisarem realizar um investimento que consuma caixa, ou ainda se questões relacionadas à gestão tiverem um peso importante, seu lucro tende a sentir o impacto. E como os dividendos são a parcela do lucro distribuída aos acionistas, o mesmo ocorrerá com eles. Outro ponto. As empresas podem alterar a sua política de distribuição de dividendos de forma pontual ou permanente. Em um ano que tenha sido ruim para os negócios, a gestão pode optar por reter os proventos. Em uma ocasião em que um investimento previsto não tenha sido realizado, a gestão pode decidir distribuir os dividendos aos acionistas. Mudanças no chamado payout, que será explicado em seguida, e é um percentual do lucro pago como dividendos, podem resultar em mudanças também no dividend yield. Outro exemplo, em casos especiais, mesmo registrando lucro, uma empresa pode decidir não distribuir nem os dividendos obrigatórios. Nessa situação, os ganhos são registrados como reserva especial e devem ser pagos assim que o cenário se estabilizar. Por fim, as ações das empresas podem valorizar ou desvalorizar de acordo com os humores do mercado, em função das expectativas para o desempenho da companhia ou ainda como resultado de eventos inesperados. Tudo isso pode causar mudanças no cálculo do dividend yield. Agora, passemos a entender o que seria o payout. O payout é a porcentagem de lucro líquido distribuído para os acionistas de uma companhia em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio. Trata-se de uma parcela do lucro que é definida pela própria empresa a partir de um percentual mínimo que é estabelecido em seu estatuto. Em termos práticos, é o valor que você vai receber como retorno financeiro em um determinado período ao comprar ações de uma empresa na Bolsa de Valores, além da possibilidade de valorização do próprio ativo. Vamos imaginar que você tem uma empresa que ao longo de um ano lucrou 10 milhões. Ao fim do exercício, o seu conselho decide que 4 milhões serão distribuídos aos acionistas e outros 6 milhões ficarão no caixa da empresa para reinvestimento ou disponíveis para outras situações. Nesse caso, o seu payout seria de 40%, ou seja, a empresa teria distribuído na forma de dividendos 40% do lucro líquido do período. Fácil, né? O percentual que cada empresa destinará à distribuição na forma de dividendos vem, em regra, estabelecido em seu estatuto social. Daí começa uma primeira análise, que é a de buscar o percentual constante no estatuto da empresa cujas as ações você pretende adquirir. A fonte de informação mais confiável é o site de relacionamento com o investidor da empresa. Lá você pode encontrar várias informações, como os resultados financeiros e a política de remuneração do acionista. Basta fazer uma busca por RI mais o nome da empresa que lhe interessa. Vamos a um exemplo. Essa imagem ela foi retirada do slide da apresentação dos resultados do quarto trimestre de 2022 da empresa do setor elétrico ENGIE, que atua predominantemente na parte de geração de energia, mas também na parte de transmissão. Você pode observar que há uma compilação importante de dados relacionados à política de dividendos. E 3 informações são destacadas aí no topo. A primeira é de que o dividendo mínimo estatutário é de 30% do lucro líquido distribuível. Outra é um compromisso da administração com um payout mínimo de 55% do lucro líquido ajustado. E o segundo compromisso é relacionado ao pagamento de pelo menos 2 proventos por ano. Veja no gráfico que esse compromisso relacionado ao payout mínimo está sendo rigorosamente cumprido. Afinal, se nós olharmos todos os exercícios,
o payout mínimo foi de 55%, variando até 100%. De novo, analisando esse gráfico, é importante destacar a correlação entre o resultado financeiro dos exercícios e o payout, o dividend yield e o dividendo pago por ação. Veja a influência do resultado financeiro do exercício e do preço do ativo nesses indicadores. Para essa análise, nós vamos fazer uma comparação entre os anos de 2016 e 2020. Note que nesses dois períodos o payout foi de 100%. No entanto, há uma variação em relação ao dividend yield. Em 2016, ele foi de 6,1%. Já em 2020, de 5,7%. Então, a análise pura do dividend yield poderia levar a uma conclusão equivocada, a de que, em 2016, o dividendo pago por ação foi maior, porque o dividend yield é maior. Mas essa correlação não é verdadeira nesse caso específico. Pois veja, em 2016, o dividendo pago por ação foi de R$ 1,82. Já em 2020, foi de R$ 2,47. Então, o que aconteceu para que um dividend yield menor ensejasse o pagamento de um dividendo por ação maior? Como nós já pudemos entender, após as explicações relacionadas ao dividend yield e ao payout, o valor da ação e o resultado, os lucros no exercício, vão influenciar diretamente nesse cálculo. Então, é óbvio que, no caso de 2016, o resultado financeiro ele foi menor do que em 2020. E o mesmo vale para o valor da cotação da ação nesses períodos. Em 2016, o valor de uma ação da Engie era menor do que era em 2020. Houve aí uma escalada na valorização do preço do ativo. Então, essas duas situações levaram a essa diferenciação em relação ao valor pago de dividendo por ação. O payout pode ser calculado a partir de uma fórmula simples. Perceba que o cálculo do índice é bem tranquilo, mas fornece informações valiosas. Apesar disso, sites de análise de ações como o Status Invest ou o Investidor 10 oferecem tanto o dividend yield quanto o payout já calculado para cada ação. Atente para esse exemplo retirado do site Status Invest. Aqui nós vemos a representação gráfica da relação entre o lucro líquido, o payout e o dividend yield. Note ainda que em 2021 o payout está acima de 100%. Como isso é possível? Em alguns casos, as empresas conseguem ter esse payout acima de 100%. Agora que você conhece a fórmula do índice, a pergunta que fica é: como isso é possível à medida que a empresa teria que distribuir mais do que lucra? A distribuição de dividendos em valor superior ao lucro líquido é possível quando a companhia retém o lucro de outros exercícios, pagando-os cumulativamente em determinado ano. Assim, na maioria dos casos, o payout superior a 100% é resultado da distribuição da reserva de lucros de anos passados. Também é possível que a empresa tenha inicialmente reservado parte do resultado para reinvestimento na própria companhia e, caso não tenha conseguido investir como pretendia, opta por distribuir o lucro desse outro período na forma de dividendos. Outra hipótese para o payout acima de 100% é a ocorrência de receitas não recorrentes, ou seja, ganhos inesperados por parte da empresa, como aqueles provenientes de vendas de ativos. Aqui, cabe ao investidor toda a cautela possível. Se uma empresa reteve lucros, seja porque iria reinvestir, seja porque iria fortalecer seu caixa em razão de alguma adversidade econômica, a distribuição posterior, levando o payout acima de 100%, representa, no mínimo, um erro de planejamento. Então é importante ficar atento para compreender se isso representa algo pontual que não prejudica a qualidade do ativo ou se houve alguma mudança nos fundamentos que te levaram a investir na empresa. Um grande erro de muitos investidores, principalmente em razão do grande número de inexperientes que chegam à Bolsa de Valores, é olhar apenas o dividend yield sem compará-lo com outros indicadores da saúde financeira da companhia, inclusive o payout. Como vimos ao tratar do dividend yield, ele considera para o cálculo o preço da ação, diferente do payout. Assim, não é incomum que empresas passando por uma queda agressiva na cotação de suas ações, e às vezes por motivos justos, como um mau desempenho, possuam um dividend yield bastante alto, dado que o preço é o divisor da fórmula. Por isso, quanto menor,
maior o índice será. Mas vamos a um exemplo para ilustrar melhor essa situação. Imagine que uma empresa teve uma queda brusca em suas cotações, passando de R$ 100 para R$ 50. Pense que essa empresa costumava distribuir R$ 10 de dividendo ao ano por ação. Com a queda na cotação, o dividend yield passaria de 10%, que seria o cálculo de R$ 10 dividido por R$ 100 multiplicado por 100. Passaria para 20%. R$ 10 dividido por 50 multiplicado por 100. Perceba como o investidor poderia ser facilmente iludido. Assim, a análise isolada do dividend yield pode ser ruim, e é justamente ela que os investidores inexperientes mais utilizam para formar suas carteiras focadas no recebimento de dividendos. Veja que o indicador facilita a comparação do retorno dos dividendos com aquele proveniente de investimentos em renda fixa, mas pode ser enganoso. A análise conjunta do dividend yield com o payout ajuda a solucionar esse equívoco, visto que o payout se relaciona com o lucro da companhia e o dividend yield com a cotação das ações, permitindo que o investidor considere se o aumento do dividend yield é causado pela queda na cotação da ação ou de uma ampliação do payout. No entanto, mesmo a utilização dos dois indicadores em conjunto não é suficiente para entender a saúde financeira de uma companhia. É preciso avaliar o crescimento dos lucros, o endividamento e outros múltiplos. Entenda que um payout alto não é necessariamente bom, nem um baixo é necessariamente ruim. Como disse anteriormente, o nível de distribuição de dividendos de uma empresa também é uma decisão estratégica. Por isso é preciso ir além dos indicadores. Existe uma divisão muito comum feita por especialistas entre ações de valor e ações de crescimento. As primeiras seriam empresas já estabelecidas em mercados maduros e com uma boa participação nesse mercado, o market share. Em razão disso, elas seriam mais propensas à distribuição de dividendos pela menor necessidade de investimento. Já as ações de crescimento não distribuiriam tantos dividendos assim, pois precisariam do lucro para suportar sua expansão no mercado a ser desenvolvido, com espaço para crescimento da sua participação. Outro ponto importante na análise do payout é a sua manutenção, aumento ou redução. Isto é, se a empresa está pagando mais ou menos dividendos em razão do seu lucro líquido. Paralelamente, é preciso entender que se há crescimento contínuo desse lucro, dado que sem essas condições, manutenção ou aumento do payout e crescimento dos lucros, não é possível que os dividendos continuem constantes e crescentes de maneira sustentável, que é o objetivo de qualquer investidor. Perceba que a análise do payout está diretamente ligada à análise do crescimento dos lucros da companhia. Assim, é importante avaliar conjuntamente esses dois itens, o payout e a lucratividade, para entender quais empresas merecem ou não o seu investimento. Alguns setores econômicos são conhecidos por possuírem um payout mais alto, devido a uma estrutura que há pouca necessidade de reinvestimento dos lucros ou baixa concorrência. Os mais citados são o setor de saneamento básico, energia elétrica e das instituições financeiras, em especial os grandes bancos. Um estudo da Economática relaciona os maiores dividend yields entre as empresas que compõem o Ibovespa e a conclusão confirma em grande parte essa lógica. Observe que de 10 empresas listadas, 6 são do setor financeiro ou elétrico. E ainda 2 posições são ocupadas pela Petrobras, que entra na lista com suas ações ordinárias e preferenciais, podendo ser enquadrada como uma companhia de grande estrutura e baixa concorrência por possuir uma enorme participação no mercado. Valendo sempre lembrar que algumas dessas empresas são cíclicas e podem apresentar grandes variações no resultado e, por consequência, no pagamento de proventos. Como o próprio nome diz, o yield on cost, ou dividend yield no custo, é a relação entre os dividendos por ação que o investidor recebe de uma empresa em relação ao preço que ele pagou. Então a diferença básica para o dividend yield é que ele considera o preço atual do ativo. Como os preços das ações estão sujeitos à volatilidade do mercado, variando constantemente, nem todos os investidores pagarão o mesmo valor para adquirir o ativo. Por isso, o yield on cost serve para colocar os seus retornos em perspectiva. Entendê-lo ajuda a trazer uma maior clareza para a sua rentabilidade. Afinal, quanto maior for o seu yield on cost,
melhor terá sido o seu retorno sobre o investimento. O cálculo do yield on cost leva em conta os dividendos pagos por ação e o preço médio de compra do investidor em relação a determinado ativo. Portanto, para entender o seu yield on cost, basta dividir esses dois valores e multiplicar por 100. Para exemplificar e tornar a explicação mais clara, podemos imaginar o caso hipotético de um investidor que comprou há pouco mais de 18 anos atrás, no início dos anos 2000, ações do Itaú pagando cerca de R$ 3,89 por ação preferencial. Como o Itaú cresceu de forma expressiva ao longo de todos esses anos, os dividendos dele também cresceram de forma considerável, o que tornou a relação de dividendos pagos por ação versus o preço pago muito alta, ou seja, um elevado yield on cost. Para termos uma ideia, apenas nos últimos 12 meses o Itaú pagou mais de R$ 1,01 por ação em dividendos e JCP aos seus acionistas, o que torna o dividend yield do exemplo hipotético quase 26%. Como podemos verificar, o dividend on cost é uma métrica interessante, pois permite ao investidor ter uma real noção de quanto de dividendos ele recebe em relação ao preço que ele pagou na ação e quanto ele recebe em relação aos recursos que ele de fato desembolsou no passado, efeito que não é considerado e capturado no dividend yield atual das ações. Assim, o indicador dividend on cost é importante também para mostrar ao investidor o efeito dos dividendos crescentes sobre o seu capital investido. Assim, fuja das fórmulas mágicas de curto prazo, prometendo lucros extravagantes no mercado de ações. O jogo é de consistência e não de grandes tacadas. Nesse ponto também vale a dica, sempre presente, da diversificação. Entenda que é possível ter uma carteira composta tanto de ações de valor, ou seja, com um payout mais alto, como de ações de crescimento, com um payout mais baixo e mais voltadas para o reinvestimento dos lucros. E por fim, não limite sua análise a um ou a outro indicador. Empresas são organizações complexas, cuja análise depende de vários fatores. Embora uma alta distribuição de dividendos pareça ser uma boa coisa, ela pode encobrir uma companhia em declínio, caso seja o único fator analisado. Não se deixe levar. Por hoje é isso, até o próximo vídeo e em caso de dúvida ou sugestão, deixe seu comentário.